Normalmente os bairros em São Paulo nascem sempre em volta, ao redor de uma igreja, de uma capela. Não é o caso deste bairro que nós estamos hoje. Nós estamos no antigo Rincão do Sapateiro, né? Conhecido como o bairro do Matadouro. Nós estamos na Vila Clementina, um bairro que nasceu em torno do Matadouro Municipal. O Matadouro Municipal inicial, o primeiro da cidade, surgiu lá em 1952 no bairro da Liberdade, né? Mas como ele estava muito próximo ao centro, e o mau cheiro e obviamente a poluição no rio Anhangabaú era muito grande, a comunidade toda preocupada resolveu procurar um espaço para se transportar o matadouro. Essa primeira hipótese era o Campo das Perdizes, hoje bairro das Perdizes, que foi descartado. Posteriormente o bairro de Santo Amaro, também descartado porque não oferecia pastagem para o gado. E aqui, nesta região, confluência com a Vila Mariana, era o lugar ideal. E aqui foi fundado então em 5 de janeiro de 1887 o Matadouro Municipal. Palco de muitas revoltas, muitas pessoas revoltadas com a implantação do matadouro, ele foi oficialmente inaugurado em 21 de junho daquele mesmo ano, 1887. E houve um grande coquetel, vieram todas as pessoas importantes da cidade para essa inauguração. Um prédio construído no estilo moderno, obra do arquiteto Alberto Kuhlmann, né, que venceu a licitação, ficando o Ramos de Azevedo em segundo lugar. Então, um prédio que conta histórias, que marca realmente um espaço diferente, e ele está localizado exatamente no Largo Raul Cardoso, hoje chamado Largo Raul Cardoso. Imaginem que este largo era um grande alvoroço. Os urubus que pousavam em cima do matadouro, os cachorros que andavam aos montes por aqui, e o tráfego, obviamente, dos marcheiros, e também dos tripeiros, pessoas que comercializavam as carnes, que negociavam essas carnes com os açougues, né? Então vocês imaginem esse cenário hoje aqui, na Vila Clementina, próximo ao bairro, ao Parque do Ibirapuera, uma área desta forma, com esta movimentação. E sempre foi um bairro muito distante do centro, né? Bastante distante. E por isso ele foi muito contestado, né? O bairro do Matadouro era perigoso, era muito longe. Aqui na Vila Clementina, no passado, existiam muitas chácaras, né? Então, muitos portugueses moraram aqui ao longo dos anos. E era um lugar que tinha muitos campos de futebol, era a única diversão da comunidade local e também uma região de muito brejo, né? Já que está próximo ao Parque do Ibirapuera. E o Matadouro marcou época. O bonde, foi instalado o bonde no dia da inauguração, que vinha exatamente da estação Vila Mariana, onde corre hoje a Rua Sena Madureira. Então os trilhos do bonde passavam por ali e chegavam até aqui para carregar essas carnes para distribuir depois nos açougues, né? Então era uma movimentação bastante diferente do que é hoje, né? E mal dá para imaginar que hoje este mesmo edifício, com tijolos à vista, né, que era diferente das construções de taipa de pilão, iria abrigar um espaço cultural tão importante para o Brasil, que é a Cinemateca Brasileira, né? Então, muitas adaptações foram feitas ao prédio, né? Ele descaracterizou certamente, né? Os lanternins da parte superior, algumas paredes acabaram sendo alteradas, né, na sua estrutura, para se adaptar a um espaço cultural tão delicado como é a preservação de filmes, né? E hoje a Cinemateca, então, abriga um acervo riquíssimo, o maior da América Latina no gênero. A Cinemateca foi inaugurada, na verdade, em 1940, né, quando um estudante de filosofia foi até a Europa e ficou fascinado, né, com a coleção de cinema, o Museu de Cinema da França, e resolveu criar aqui, então, o cinema, né, um clube de cinema de São Paulo. Posteriormente, ela se transformou em Cinemateca, né, um espaço administrado pela esfera federal, né. Passou por vários incêndios o prédio em função das adaptações que tinham que acontecer para transformar um matadouro numa cinemateca, né? Então é um espaço que vale a pena, existem muitas atividades aqui que acontecem, o acervo é riquíssimo, né? São mais de 250 mil rolos de filme, mais de 1 milhão de documentos que testemunham a história do cinema brasileiro, né? Guarda ainda o trabalho todo de restauro que é feito em cima de todos os filmes, né? E principalmente guarda todo o acervo da primeira televisão brasileira, TV Tupi, né? Guardada aqui nos acervos, além da biblioteca fantástica sobre o tema cinema brasileiro. Vocês não podem deixar de visitar esse espaço tão fantástico aqui na Vila Clementina.
O nome Vila Clementino é uma homenagem a Clementino Souza Castro, antigo juiz, promotor e também presidente da Câmara Municipal, lá pelos idos de 1891. E o bairro surge exatamente em 5 de dezembro de 1891. A homenagem ao Clementino se liga principalmente às questões dos funcionários do matadouro. Né? Reivindicando os melhores salários e melhores condições de trabalho, eles fizeram um abaixo-assinado e encaminharam para a Câmara Municipal aos cuidados do Dr. Clementino, que imediatamente apoiou, né, e concedeu, obviamente, os direitos a eles, e inclusive de aumento de salários. Todos esses funcionários acabaram resolvendo homenagear o lugar que eles moravam, porque eles recebiam muitos desses terrenos da prefeitura para pagarem suaves prestações, já que na época, né, o governo incentivava, né, a urbanização dessa área. E em gratidão, em sinal de gratidão a todo esse trabalho do Dr. Clementino, eles resolveram chamar esse espaço compreendido entre a Vila Mariana, Planalto Paulista, Moema, de Vila Clementino. E assim ficou até os dias de hoje, bem vizinho, né, ao Parque do Ibirapuera. Mas imaginem que o nosso episódio de hoje chama-se Caminho das Boiadas. Aqui se passavam todas as boiadas que vinham da região do Ipiranga, do bairro do Ipiranga, e da região da Lapa, que chegavam nos trens e vinham por esses caminhos até chegar aqui, na região das Mangueiras, que eles chamavam, que era onde o gado descansava para depois ir para o abate. Tanto é que a Rua Diogo de Faria é chamada de Rua do Gado, porque era por ali que descia todo esse gado, basicamente movimentando toda essa região. Então era um grande tropeço, as pessoas corriam quando a boiada chegava, né? De medo, obviamente. Então era uma região bastante complicada, né? Em termos de passagem, de movimento. E assim ficou concedido como Vila Clementino. Quem vê hoje essa Vila Clementino, que é um bairro de classe média alta, não pode imaginar que por aqui existia esse cenário, né, de matança de animais, né, para atender o consumo, né, da população da cidade. Né? Então por aqui trafegavam muitos carroceiros, né, que vendiam essas carnes. Os tripeiros, chamados tripeiros, eram pessoas que vendiam com carroças os miúdos de boi e de porco, né, para toda a cidade. E eles saíam com essa carruagem, né, com essas carroças, com um berrante, tocando um berrante, anunciando que chegaram para vender as carnes. Né? Um episódio da cidade de São Paulo, pouco comentado, mas muito curioso. Né? Essa é a Vila Clementino. A história da criação do Instituto Biológico é bem interessante. O Instituto vai nascer a partir de uma demanda de defesa agrícola para o café. Nós podemos dizer seguramente que foi o Instituto Biológico que defendeu a economia paulista. No ano de 1924, toda a economia paulista foi abalada por uma grande praga, a broca do café. Pensando que São Paulo se desenvolveu a partir do ciclo cafeeiro, toda a produção estava em risco. E a partir disso houve a demanda da criação de uma comissão de estudos para tratar a questão desta praga. E é desta demanda que vai nascer o Instituto Biológico. Isso acontece no ano de 1924 e no ano de 1926 é fundado o Instituto Biológico, que passa a funcionar nesse edifício no ano de 1927. A escolha do bairro, do local, tem a ver com ser uma área rural de São Paulo ainda. O Instituto Biológico precisava de terras, né? E aqui nos fundos da Vila Mariana, exatamente na Vila Clementino, limite com a Avenida 23 de Maio e o Parque do Ibirapuera, que inclusive pertenciam à área do Instituto Biológico inicialmente, se constrói esse grande centro de pesquisas de defesa animal e vegetal. Um dos espaços disponibilizados pelo Instituto Biológico no edifício sede é o Auditório Rocha Lima, que leva esse nome em homenagem a um pesquisador muito importante.
O auditório ele serve para a apresentação dos trabalhos, do desenvolvimento das pesquisas, né? num programa de divulgação, mas também na qualificação de técnicos e profissionais e acadêmicos na área de defesa vegetal e animal. Aqui no Instituto Biológico de São Paulo, nós temos também um espaço dedicado a contar a própria história da instituição. Esse lugar que eu estou percorrendo é o Museu Histórico do Instituto Biológico. E aqui nós podemos ver, entre muitos equipamentos que foram usados nas pesquisas, também um pouco de como eram feitas as apresentações, a divulgação dos trabalhos. Então nós passamos ali por várias máquinas fotográficas de diversos períodos da história e também por projetores, né, projetores de cinema, que eram exibidos nos auditórios, nos vários auditórios aqui do Instituto Biológico. Então, além de contar a história da instituição, nós temos aqui também um histórico dos audiovisuais, do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos áudios visuais. Gente, vocês têm noção de quantas pesquisas e conquistas importantes foram obtidas pelo Instituto Biológico na defesa da sanidade animal e vegetal para o Brasil, para a agricultura? Nós estamos aqui no Núcleo de Inovação Tecnológica, porque uma das tarefas do Instituto Biológico é justamente transferir esse conhecimento para o aproveitamento dele nas lavouras, nas pragas urbanas, porque o Instituto não cuida só da questão vegetal, né, mas também das questões das pragas, né, por insetos, por exemplo. Então nós estamos num lugar onde esses pesquisadores se reuniam para discutir e também fazer a apresentação, debates sobre toda estes estudos realizados nesse sentido. Então nós estamos falando aqui de transferência do conhecimento. Não basta produzir conhecimento, você tem de aplicá-lo, né? E esta foi uma tarefa realizada por esses pesquisadores. Quero lembrar que o Instituto Biológico, além de pesquisar, ele forma os profissionais na área de pesquisa, na área acadêmica, né, como um centro de referência mundialmente no controle de pragas, doenças agrícolas e sanidade. Além das pesquisas realizadas nos laboratórios do Instituto Biológico, é muito importante na formação desses técnicos, né, alunos e acadêmicos, espaços como este. Então, além dos auditórios, nós temos as salas, né, onde os alunos, os pesquisadores se encontram para passar o conhecimento. Nós estamos aqui na Sala Benedito Cruz, que é um dos espaços de transmissão de conhecimento. O Instituto Biológico tem uma atuação muito ampla, né? E os seus laboratórios são todos específicos para cada tipo de pesquisa. Estou agora aqui no Laboratório de Pesquisas de Pragas Urbanas. Então imagine quantos problemas, por exemplo, as pragas que dão nas árvores, nas praças, né? O controle de todos esses fungos que prejudicam a flora, né? E o paisagismo da cidade. Então são umas das inúmeras pesquisas realizadas aqui no Instituto Biológico. Estamos aqui, né, num laboratório que é dotado de todos os aparatos, né, tecnológicos para o desenvolvimento das pesquisas, né, e os insumos necessários para o desenvolvimento de todo esse trabalho, né, um trabalho realmente que exige um conhecimento técnico profundo. Vocês acreditam que existe aqui no Instituto Biológico um zoológico de insetos? Estou aqui na exposição Planeta Inseto. Além dos programas de formação científica e de pesquisas na área de sanidade vegetal e animal, o Instituto também promove um programa educativo em que os escolares podem visitar um dos únicos zoológicos de insetos da América do Sul, né? Então todo o espaço é lúdico e é dotado para atendimento das atividades pedagógicas de estudo do meio. Então eles têm um programa anual de visitas em que as crianças podem ter contato com esse universo.
Um dos equipamentos que as crianças adoram é o baratódromo, ou seja, uma corrida de baratas. Então as baratas são colocadas ali e eles vão apostar em qual barata vai atingir primeiro o objetivo, chegar até o final do percurso. Né? Além disso, nós temos espaços dedicados a cada tipo de inseto. Né? Você pode ver exposição que fala sobre isso, mas também equipamentos que auxiliam na compreensão desses universos. Nós temos aqui, por exemplo, uma demonstração sobre várias espécies de fauna, né, como as formigas, as abelhas, as lagartas, né? E tudo a criança pode visualizar de maneira lúdica, mas também ver o próprio inseto, já que eles têm as colônias todas preservadas e conservadas aqui. Quem disse que ciência é alguma coisa chata? Nada disso, eu estou me sentindo aqui verdadeiramente no Jurassic Park. Na verdade, todo o entorno aqui da exposição Planeta Inseto, ela é dotada de espaços lúdicos para a apropriação do conhecimento. Então, pode ser muito divertido também entrar no universo a partir dos habitats desses insetos, que são tão importantes, né? E também são um dos animais mais antigos a existirem no planeta. Vocês devem me perguntar em qual fazenda de café eu estou. Vocês estão redondamente enganados. Eu estou praticamente na região central de São Paulo, muito próximo ao Parque do Ibirapuera, pois aqui o Instituto Biológico fez uma plantação experimental de café e hoje ela possui cerca de 1.600 pés de café que são estudados aqui justamente no combate da produção, na melhoria da qualidade do produto, mas também no combate às pragas. Para que isso aconteça, além do plantio do café, se faz todo o processo, né, de colheita, de secagem, até ele virar pó de café. Inclusive aqui no Instituto Biológico, você pode nos escritórios e nos centros de pesquisas tomar o café que é produzido aqui mesmo, na área experimental e no cafezal que está inserido no meio da cidade de São Paulo, sendo um dos únicos cafezais em área urbana do mundo. Aqui na Vila Clementino, além do Instituto Biológico, nós temos uma instituição muito importante na formação de médicos e enfermeiros para o Brasil. Estamos falando da Escola Paulista de Medicina, ligada à Universidade Federal de São Paulo, que foi a primeira a estabelecer e construir um hospital, o Hospital São Paulo, que funciona como um hospital universitário. Nós não podemos deixar de falar também que uma instituição de ensino importante se estabeleceu aqui no bairro da Vila Clementina. Nós estamos falando do Instituto Pasteur, uma escola franco-brasileira dedicada aos estudos em geral, mas principalmente ao idioma francês. Essa escola foi fundada aqui no bairro no ano de 1908 e funciona até os dias atuais. Hoje a Vila Clementino mudou bastante, né? Ela não tem mais o Matadouro, que foi a origem do bairro, mas ela tem a Cinemateca Brasileira, que está fechada temporariamente em função da pandemia, mas que deve retornar brevemente a um espaço imperdível. Tem o Instituto Biológico, fantástico de conhecer o primeiro cafezal urbano, né, do Brasil. E não tem mais o bonde, que antes você pegava o bonde escrito Matadouro, que desembarcava exatamente aqui. Mas você tem uma série de facilidades de transporte, de metrô, de ônibus, que te conduz até o bairro para você fazer um passeio pelas ruas e conhecer esses espaços fantásticos, esses patrimônios que são tombados pelo Condefat e que marcam um episódio da história de São Paulo, né? A Vila Clementino fica bem próximo ao Parque de Ibirapuera e o acesso é bastante fácil. Aproveite, quando você tiver um tempinho, venha conhecer esse cantinho de São Paulo, um lado charmoso e cheio de história. Até o próximo episódio.